Bom, o triângulo retângulo, para começar, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo é um polígono de 3 lados. E um triângulo retângulo é aquele que apresenta um dos 3 ângulos igual a 90 graus. Então, isso é um triângulo retângulo. Esses pontos aqui que eu marquei, ó, A, B e C, são os vértices desse triângulo. E todo triângulo retângulo, ele tem um lado que é maior do que os demais. A esse lado, que é maior do que todos os outros, a gente chama de hipotenusa. E eu vou marcar ele aqui, ó, vou escrever ele de vermelho. Então, a minha hipotenusa, ela está aqui, ó. Hipotenusa. Como é que eu sei que essa daqui é a minha hipotenusa e esse lado é maior do que os outros? Porque a hipotenusa sempre é oposta ao ângulo de 90 graus no meu triângulo retângulo. Então, aqui, ó, você pode ver que esse ângulo aqui está olhando, entre aspas, para esse lado, que é a hipotenusa. E os outros 2 lados são os catetos. Então, eu tenho 2 catetos. Aqui, ó. Esse daqui é um cateto, que é esse lado AC, e o lado AB também é um cateto. Tá? Então, esses são os principais elementos. E a trigonometria, ela trata justamente de razões entre os lados desse triângulo retângulo. É simplesmente isso. A trigonometria são as razões entre os lados de um triângulo retângulo. Lembrando só uma coisa, esse triângulo retângulo aqui, ele poderia aparecer de outras formas. Por exemplo, em vez dele estar dessa forma aqui, como a gente desenhou, não esqueça que esse meu triângulo aqui, ele pode estar de qualquer jeito. Ele pode, por exemplo, aparecer assim, no meu problema. Não vai deixar de ser um triângulo retângulo. O que vai identificá-lo como um triângulo retângulo é, além dele ter 3 lados, é exatamente esse ângulo reto aqui, que essa aqui é a representação do ângulo reto. Tá ok? É um quadradinho com um pontinho no meio. Aqui, ó. Isso representa o ângulo reto do triângulo retângulo. Agora, vamos então aos conceitos de seno, cosseno e tangente. Então vamos lá. Novamente aqui eu desenho um triângulo retângulo. Como é que eu sei? Além de ter os 3 lados, ele tem esse símbolo aqui que identifica o meu ângulo reto. O que seria o seno? O que seria o cosseno? E o que seria a tangente? Então, o seno de um ângulo alfa qualquer, ele é igual ao cateto oposto daquele ângulo sobre a hipotenusa. Certo? Isso seria o seno de um ângulo qualquer. O cosseno de um ângulo qualquer, desse mesmo ângulo qualquer, seria igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que seria a tangente de um ângulo alfa qualquer? Seria igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos lá. O que é essa história? A gente viu o que seria o cateto oposto, o que seria um ângulo oposto. Agora, o que seria o adjacente? Se eu tenho um ângulo alfa qualquer aqui, ó, e eu vou marcar aqui de azul. Se eu tenho esse ângulo aqui sendo o meu ângulo alfa, o cateto oposto ao alfa, nesse caso aqui, é o B. A hipotenusa é o A. Por que é o A? Porque é o ângulo oposto ao ângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e o cateto adjacente a esse ângulo alfa vai ser esse lado C aqui. Por quê? Porque esse lado C, ele é um cateto, por não ser a hipotenusa, ele só pode ser um cateto. E ele não está oposto ao ângulo alfa.
Quem está oposto ao ângulo alfa é o B. Então, necessariamente, esse C é o cateto adjacente ao ângulo alfa, esse ângulo alfa aqui. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o seno de alfa ficaria igual a quem? Cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. O cateto, o cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que nesse caso é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. E por último, a tangente de alfa é igual ao cateto adjacente, que é o cateto oposto, desculpe, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é o C.